Ao examinarmos as palavras de verdade relativas a Melquisedeque e a Páscoa, confirmemos através da Bíblia a natureza da bênção de Deus que a Páscoa contém. Na Bíblia, Jesus é descrito como Cordeiro, o bom pastor e um profeta, e também é descrito como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é a figura principal a presidir sacrifícios. Então, porque Jesus recebeu o título de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, este título não é dado sem uma razão. É explicitamente dado por causa da conexão vital entre Melquisedeque e a salvação do povo celestial. Porque assim, hoje, vamos ver a verdade da Páscoa em Melquisedeque. Passemos a Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aqui, quem é o filho? Refere-se a Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ou seja, pelo sofrimento na cruz, e tendo sido aperfeiçoado, o que tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A obra de Jesus foi para a nossa salvação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: Aos que o aguardam para a salvação, quantas vezes ele aparecerá? A Escritura ensina: aparecerá a segunda vez. O propósito de Cristo ao vir a esta terra, tanto na sua primeira como na sua segunda vinda, é o mesmo: para libertar a humanidade do poder do pecado e da morte, e salvar aqueles que estão ligados ao pecado e à morte. Então, o que significa que Deus, que veio a esta terra para nos conceder a salvação, detém o título de sumo sacerdote? Qual o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é oferecer sacrifício. Em termos atuais, podemos entender o sacrifício como culto. Ele oferece culto a Deus. Embora Jesus seja Deus, que merece ser servido por toda a humanidade, ele veio a esta terra, na posição de sumo sacerdote, para nos ensinar a maneira de culto, através do qual podemos ser salvos. Em que ordem ele é um sumo sacerdote? Está escrito: ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vamos examinar a Bíblia para compreender quem era Melquisedeque. Passemos a Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, o que trouxe? Trouxe pão e vinho. Quem era ele? Sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava vitorioso da batalha, encontrou Melquisedeque, que trouxe uma oferta de pão e vinho para o abençoar. Nessa altura, o sacrifício habitual oferecido pelos sacerdotes envolvia o derramamento de sangue. Era comum oferecer a Deus o sangue de uma ovelha, de um bode ou mesmo de uma pomba. No entanto, Melquisedeque usou pão e vinho. Isso era bastante invulgar. Não era o método comum de oferecer um sacrifício.
Trouxe pão e vinho. Vejamos o versículo 18 de novo. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Abraão deu-lhe um dízimo. A quem foi dado este dízimo? Uma oferta destinada a Deus. Foi dado a Melquisedeque. Hebreus capítulo 5 afirma que Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, quando Jesus oferece um sacrifício, ou seja, quando ele adora, o que é que ele deve trazer? Encontremos resposta em Mateus capítulo 26. Leiamos o capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Passemos ao versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, ele tomou o cálice com vinho da Páscoa, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. É por isso que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Através da Páscoa, ele deu graças pelo pão e disse: Isto é o meu corpo. Depois, ele tomou num cálice de vinho, deu graças e iluminou-nos, e disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. É por isso que a Bíblia explica a relação entre Melquisedeque do Antigo Testamento e Jesus Cristo, o Melquisedeque do Novo Testamento, como uma relação de sombra e realidade. Através da maneira de culto estabelecida por Melquisedeque, Deus está a ensinar-nos hoje que, através do pão e do vinho, Ele nos concede as preciosas bênçãos do perdão dos pecados, da vida eterna e da libertação de desastres. Tal como Abraão recebeu bênçãos físicas, com pão e vinho do Melquisedeque físico, hoje nós estamos a receber tanto a bênção da vida eterna, como o perdão dos pecados, através de Jesus Cristo, o Melquisedeque espiritual.